Por que as pessoas não querem mais trabalhar? Na minha cidade, tá muito difícil de arrumar funcionário. Eu nunca tive do outro lado, eu nunca fui funcionário, eu nunca fui CLT. Já trabalhei com a minha mãe, né, com os meus pais. Só que eu trabalho como influenciadora, eu trabalho para as lojas, fazendo provador. Essa bonita, ela causou na internet essa semana, muito provavelmente todo o universo da internet já falou sobre esse assunto, a gente vai dar uma militadinha aqui em cima do nosso, porque ela acredita que na cidade dela tá muito difícil das pessoas quererem trabalhar, porque as pessoas não querem mais trabalhar. Na visão dela, é muito absurdo que as pessoas não queiram se submeter à crueldade que os empregadores fazem para manter os trabalhadores dentro de suas empresas, como por exemplo, jornadas absurdas de trabalho muito longas, jornadas duplas de trabalho, acúmulo de função, ou seja, duas funções diferentes por um único salário, salários miseráveis e a pejotização do trabalho. O que é a pejotização? É que atualmente fica muito difícil encontrar um trabalho que as pessoas queiram assinar sua carteira, CLT mesmo, que todo mundo fica dizendo por aí que as pessoas estão fugindo dela. As pessoas não estão fugindo dela. É o empregador que não quer mais assiná-la, porque são muitos benefícios, né? Ele tem que pagar diversos impostos, inclusive INSS, te dá benefício de vale transporte, vale refeição, vale alimentação, entre várias outras coisas, como por exemplo, garantir as suas férias, garantir seu direito de licença maternidade, enfim, são muitos direitos que CLT te traz, o empregador não quer mais dar, e a bonita que nunca trabalhou na vida, nunca teve um trabalho, ela tá reclamando que as pessoas não querem mais trabalhar por salários miseráveis. Se a gente tiver uma vinheta aqui nesse canal, a Ingrid vai colocar agora. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolim, criador e apresentador deste canal. Eu sou o boleto pago, o cartão Black, o Pix de R$1.000, o VA e o VR, a aposentadoria com 2 salários mínimos deste canal. Eu acabei de ler tudo isso aqui porque eu não fiz prompter, onde falamos sobre tudo que nos convém. Se você não é nosso seguidor, por favor, já aperta aqui nesse botão, coloca o seu dedinho, faz a sua digital aqui, bate seu ponto no nosso canal, porque a gente tem vídeo a semana inteira. E aqui debaixo tem um Pix e tem um Apoia-se pra você mandar uma ajudinha, caso você queira aí ajudar a gente a fazer vídeos a semana toda. É muito fácil. O Pix é um valorzinho que vem do seu coração e o Apoia-se é aquele que você manda todos os meses aí. Qualquer valor já serve, começa de R$1 até R$1 milhão. E vamos de vídeo. Por que as pessoas não querem mais trabalhar? Na minha cidade tá muito difícil de arrumar funcionário. Eu nunca tive do outro lado, eu nunca fui funcionário, eu nunca fui CLT. Eu acho que isso já diz muito sobre a Brenda, e a gente tem que partir de um lugar que, para muito além da consciência de classe, a gente precisa ter a consciência do privilégio. Gente, é muito difícil explicar o que é privilégio. Eu gasto uma energia enorme aqui, eu faço uma pesquisa, eu faço uma linguagem, um negócio e tal, e mesmo assim a galera não entende o que é o privilégio. Ah, eu sou branca, mas eu sou pobre. Aí eu te falo, mas é que o privilégio branco não tem a ver com a grana que tá no seu bolso. Ah, mas é que eu me esforcei muito e eu entrei na federal. É que o privilégio não tem a ver com o seu esforço. É muito difícil explicar o privilégio porque ele é uma espécie de castelo, de redoma. Ele é uma espécie de blindagem que te deixa, sim, cego. Muitos de nós somos cegos para as visões de consciência de classe do mundo a partir do nosso privilégio. E eu tô falando de um lugar de privilégio, tá? Eu tenho vários privilégios. Como, por exemplo, ser uma pessoa que mora no centro. Morar no centro é um privilégio, porque você pode morar em vários outros lugares que não são o centro e ter uma vida muito boa. Eu tô dizendo isso que é pra gente não confundir privilégio com necessidade básica. Por exemplo, eu tenho água encanada, eu tenho internet, eu consigo frequentar a biblioteca da cidade, eu consigo ter 3 refeições por dia. Isso não é privilégio, isso é necessidade básica. Privilégio é sim morar no centro, é você ter carro, é você ser branco, mas aí é um outro recorte muito mais complexo, é você ser hétero, é você ser gay, mas ser heteronormativo, ou seja, você não dá pinta que você é gay, entre várias outras coisas. O privilégio é muito complexo, eu tô dando exemplos vagos aqui e talvez eu nem devesse estar falando isso porque vai deixar um pouquinho de caramelhola aí na cabeça de vocês. Vamos continuar aqui com a Brenda. Já trabalhei com a minha mãe, né, com os meus pais. Só que eu trabalho como influenciadora, eu trabalho para as lojas, fazendo provador desde os meus 18 anos. Ai, gente, que difícil, né? Ela trabalha fazendo provador desde os 18 anos. Essa é uma característica da pessoa privilegiada. Ela sempre acha que o esforço dela tem mais valor que o esforço do outro. E, sobretudo, ela acha que o esforço dela é parâmetro, é régua para colocar ela e todo mundo na posição em que ela ocupa atualmente, que é uma posição que pouquíssimas pessoas vão ocupar, ainda que elas se esforcem tanto quanto a Brenda. Se antes disso eu não trabalhava, eu tive esse privilégio. Mas hoje eu tô vendo uma falta de compromisso nas pessoas. Não trabalhar é um privilégio, mas você tem noção de como é que esse privilégio funciona em relação a outras pessoas que também não trabalham e não se valem disso para dizer que as outras pessoas são vadias, vagabundas e que não querem trabalhar porque o pobre quer viver de bolsa família, só quer ter filho. Você entende? Esse
posicionamento racional do que é o privilégio, Brenda? Que assim, eu não consigo entender. As pessoas simplesmente somem, as pessoas não vão, as pessoas não querem, eu não sei o que tá acontecendo. E eu queria saber se na cidade de você também tá assim. Tá sim, na cidade de todo mundo tá assim. As pessoas arrumam um trampo, depois elas desistem desse trampo, vou te explicar por quê. Porque o trampo é muito ruim, é isso, tá? São condições precárias de trabalho, salários precarizados, ultrapassados, salários que não evoluem, não tem plano de carreira e as pessoas não querem te pagar benefício, por isso que elas assinam com você PJ. E geralmente elas fazem um contrato de gaveta muito ruim, tá? Em que você tem que cumprir horário. Olha que coisa louca, eu sou PJ, eu não tenho que cumprir horário. Mas esse empregador, ele quer que você cumpra horário, que você saia muito depois desse horário, você não tem direito a hora extra porque não reza, não preconiza, né, o PJ que você receba hora extra e você não é dono do seu horário, você não é dono do seu dia, você não trabalha de qualquer lugar. Você vai trabalhar dentro daquela empresa o dia inteiro sendo PJ e não é assim que PJ deveria funcionar neste país. Eu não sei se é por conta da internet que as coisas estão mais difíceis para empresários que não conseguem mais contratar. Não tem mais CLT por aí, gente. Pra gente contratar, né? Os bons já estão contratados. Não é bem isso não, tá, amor? Até pessoas muito boas estão contratadas em regime de PJ. Algumas empresas ainda fazem CLT porque são empresas que trabalham nesse processo há muitos anos e, obviamente, o mercado demanda que elas contratem as pessoas CLT, mas ainda assim os salários são muito defasados. O que a Brenda tá dizendo é que as pessoas que são muito boas, elas são contratadas em CLT. Não é verdade, Brenda. Eu sou muito bom. Eu sou um publicitário altamente qualificado, imagina. Passei por grandes agências. Eu fiz muitos cursos de capacitação. Eu estudei na SPM, eu fiz Escola Cuca. Eu tive 14 anos em agências internacionais. Eu fui indicado a um prêmio. E olha, sabe quando é que foi a minha última carteira assinada? Eu tenho duas, tá? Uma foi completamente preenchida de tanto que eu trabalhei nessa vida. Trabalhei muito, ela foi cheia. Eu tive que tirar outra, que só teve uma única assinatura. Única. Foi quando eu cheguei aqui em São Paulo e eu fui contratado por um braço da W Macan e eu trabalhava lá como redator sênior. Eu tinha um salário de R$5.000, tá aqui, e isso foi em 2015. Deixa eu ver se tem algum dado que eu não possa mostrar aqui, aí eu cubro. Não, tá tudo bem, tá aqui, ó. 2015 foi a última vez que eu vi uma CLT na minha vida. Eu tive benefícios lá, eu fui demitido. Quando eu fui demitido, eu recebi um dinheirinho, um trocadinho que me proporcionou ficar tranquilo até o meu próximo emprego, que adivinha, em 2016. Foi PJ. De 2016 até o ano de 2022, eu trabalhei aí ainda para terceiros, foi tudo PJ. Não tinha uma empresa que assinasse a minha carteira. Então era assim, trabalhava horário cheio, trabalhava até 10, 11 da noite, saía cedo de casa, porque geralmente as agências eram longe, eu sempre morei perto do centro, e não tinha um benefício. Me mandavam embora assim da noite pro dia, adeus, tchau. E não vem dizer que a internet facilitou a minha vida não, porque eu trabalho aqui nesse canal tanto quanto eu trabalho como se estivesse dentro de uma outra empresa, porque eu tenho muitas responsabilidades aqui dentro desse sistema que eu criei aqui para eu trabalhar. Eu pago os impostos, eu faço minha declaração de imposto de renda, eu tenho uma equipe, eu pago terceiros para fazer diversos trabalhos e o que sobra é um dinheiro razoável equivalente a um salário de um publicitário super sênior. É isso. As pessoas estão faturando com tigrinho? As pessoas preferem só ganhar auxílio? Amor, quem tá faturando com o tigrinho é vigarista com milhões de seguidores na internet. Pessoas pequenas não faturam com o tigrinho. Mais uma vez, a gente precisa se colocar nessa pirâmide hierárquica aí. É igual ao trabalho, tá? Quem é que ganha dinheiro? É o empresário. O empregado não ganha dinheiro, não ganha, ele ganha salário. Fim do assunto. A mesma coisa o tigrinho, tá, gente? Quem ganha são os donos dos bets, são os grandes influenciadores. Os pequenos, os médios, os miseráveis não estão ganhando um centavo com isso, tá? Fica tranquila. As pessoas não querem mais trabalhar no sábado? Ah, é porque no sábado é um dia pra descansar. Queria... Nossa, quase eu esqueço disso, que sábado é um dia pra descansar. Eu também não descanso há tanto tempo, num sábado, num domingo. Ah, tadinha. Aqui na Avenida da Moda, que é uma avenida famosa, que fica até 5 da tarde no domingo. Eu acho isso bastante. Você acha bastante? Eu acho abusivo, porque as pessoas não deveriam trabalhar até 5 da tarde no domingo. Até mesmo o tipo de empresa que atua nos domingos, como são as empresas de saúde, os hospitais, alguns supermercados, comércio, precisa ter uma escala em que algumas pessoas trabalhem num e não trabalham no outro, e assim as pessoas têm uma condição de vida em que elas têm alguns finais de semana pra descansar. Nessa rua aí, que é de moda, eu acho bastante. Ela falou assim, como se fosse uma coisa muito legal, que as pessoas estão ali domingo até 5 da tarde trabalhando. Elas estão, porque se elas não tiverem, elas serão desempregadas, elas morrerão de fome, Brenda. Mas as outras de bairro aqui da minha mãe, todas as outras, as lojas ficam até 1 da tarde. E, gente, desde quando eu nasci, todo mundo trabalha aos sábados também. Não, amor,
Quando é que você nasceu? Você nasceu quando? Você nasceu em 1994, 91, 89 no máximo? Crie vergonha na sua cara. As pessoas trabalham de segunda a sexta, esse que é o correto. O sábado é uma novidade aqui, já é uma coisa bem pós-moderna. Não sei se eu posso usar essa expressão pós-moderna, mas eu acho que é isso. O domingo também nem se fala, tá? Isso não tem nada a ver com religião, não. É porque os dias úteis, business day, é segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado foi o comércio que criou essa demanda, especialmente para explorar o trabalhador, especialmente porque as pessoas trabalham de segunda a sábado ainda pelo mesmo salário, elas não recebem aquele sábado. Poucas são as empresas que te pagam para trabalhar no sábado e o domingo. Só que as pessoas não querem mais trabalhar o sábado. Não querem mais trabalhar, na verdade. Ah, não. Ninguém quer trabalhar não, Brenda. Imagina. As pessoas não estão mais afim de trabalhar. Elas querem morrer de fome. Elas querem ficar aí ao léu andando por ela. Elas querem ganhar dinheiro fazendo aquele negócio lá no TikTok que eu sempre esqueço o nome hoje. Graças a Deus eu esqueci que as pessoas ficavam fazendo. É isso que elas querem. Todo mundo tem esse sonho, Brenda. Na sua cabeça, na sua fantasia, nas vozes que circulam na sua cabeça oca. Então eu não sei o que será do comércio nos próximos anos. Toda loja que eu entro pra fazer provador, todo mundo fala. Tá muito difícil arrumar funcionário. Claro, funcionário de loja que trabalha feito um escravo, um cachorro, ouvindo abuso de empregado, ouvindo abuso de cliente, comendo em meia hora do dia dele, sabe? Tendo que levar marmita, às vezes não tem nem onde esquentar a marmita. É um sufoco trabalhar no comércio de moda, de loja. O que tá acontecendo com esse mundo? Que ninguém quer mais trabalhar? O que tá acontecendo com esse mundo que ninguém quer mais trabalhar? Acho impressionante a Gata achar que as pessoas encontraram agora, aqui na pós-modernidade, uma maneira de ganhar dinheiro sem trabalhar. Como se até as pessoas que vivem de conteúdo não estivessem trabalhando. Não é louco isso, né? Na cabeça da Gata. E eu acho que ela não está apenas contaminada por uma ignorância, de letramento mesmo, não é ignorância de ser grossa, não é nada disso, gente. É a ignorância da informação. Ela está blindada também por um círculo de privilégios que faz ela acreditar que o mérito é a melhor saída para essas pessoas. Se você trabalha no sábado, se você trabalha no domingo, mérito seu, né? Você vai ganhar mais dinheiro. Isso não é verdade. O mérito precisa ser muito bem estruturado para que ele seja válido, porque fora isso é só exploração. Ninguém chega num altíssimo cargo se não for por indicação, se não for por ter um nome, um sobrenome, se ela não tiver frequentado grandes faculdades internacionais e para isso ela precisa de dinheiro, de oportunidade, ou seja, ela tem uma família que consiga bancar isso. O mérito não funciona nessa estrutura. E as pessoas estão cansadas sim de trabalhar para pagar contas. Elas estão trabalhando somente para comer. Isso é muito cansativo. A gente está vivendo um momento de extrema de exaustão e isso está causando burnout nas pessoas. Além do burnout, isso está causando depressão, isso está causando uma vontade de realmente não querer mais viver. Muita gente perdeu a vontade de viver porque não consegue um trabalho que lhe compense. Inclusive tem uma onda nos Estados Unidos agora da galera aí da geração mais nova de fazer só o que o trabalho recomenda. Não vai se esforçar mais do que isso. Por que você vai se esforçar mais? Pra que você vai fazer um pouco a mais pra se sobressair ao colega? Sobressair de rola. Ninguém quer isso. As pessoas querem ganhar o seu dinheiro e viver. Esse movimento aí, esqueci o nome agora também. Porra, não fiz pesquisa de nada, né? Pra fazer esse vídeo tirando da minha cabeça. Não se faz vídeo assim, Márcio. Bora trabalhar, tá com preguiça? Enfim, esse movimento aí, a galera tá trabalhando só o que eles têm que trabalhar. Eles entram e saem no seu horário e eles fazem só aquilo. Não vão fazer um extra pra aparecer, não vão fazer um a mais pra ser o funcionário do mês, porque eles sabem que isso não vai levar eles a lugar nenhum. Eu já queria ir pra segunda parte da resposta da Gata, porque assim, ela foi detonada, destruída nessa internet de meu Deus. Eu não tenho o vídeo da segunda parte dela, mas eu tenho o vídeo de uma mini diva que fez esse vídeo dela, salvou na época que tinha que salvar, porque até isso eu fui responsável, não salvei, vi a treta, acompanhei e não peguei, então eu vou colocar o vídeo da mini diva em que tem o trecho da resposta da Brenda, tá? O que interessa pra gente é a resposta da Gata. Ai, gente, eu falei que eu não ia falar sobre isso aqui no Instagram, mas eu vou ter que falar, né? Não tem jeito. A proporção que tomou, vou ter que falar, mas vai ser breve, porque eu não vou me estender nesse assunto. É isso. As pessoas que estão me mandando mensagem falando: Brenda, você viu o que fulano e ciclano tá falando de você? Você viu esse vídeo que não sei o quê? Gente, fiquem tranquilos. Não levem, não comprem a briga. Deixa o povo falar, tá? É isso. Essas pessoas que têm tanto privilégio, elas não têm que se preocupar. Elas não têm com que torrar a cabeça delas, porque elas sabem que não vai mudar nada. O status dela, a conta delas, não vai. Pelo contrário, ela só vai ganhar mais hype, ela vai ganhar mais seguidores. Inclusive vai aparecer um monte de gente que defende o posicionamento dela. Cada um vai interpretar da forma que quer. Pra quem não tá entendendo, gente, deixa eu explicar. Eu postei um vídeo na rede vizinha perguntando o que está acontecendo, que as pessoas não querem mais trabalhar no CLT. Fui muito clara, faltou eu desenhar, que eu nunca fui CLT. Isso não é verdade, tá? As pessoas querem trabalhar no CLT, mas só tem vaga PJ. Faltou eu desenhar. Só que isso não significa que eu nunca trabalhei, né?
Quem me segue sabe, eu não preciso... Gente, eu não tô aqui pra me explicar, pelo amor de Deus. Eu tô até... Você tá aqui pra quê? Você tá aqui pra quê se não é pra se explicar? Tô até falando detalhe demais, eu nem vou contar desse formato. E postei falando sobre isso, porque que as pessoas não têm mais responsabilidade, que não querem cumprir horário, enfim. Eu queria entender o porquê. Se é por conta de salário, se é por conta da internet, que hoje dá essa oportunidade pra gente ganhar dinheiro com ela. Uma oportunidade pra ganhar dinheiro com ela num país em desenvolvimento como o nosso. Imagina, todo mundo que tá desempregado, tá? Vai ter uma oportunidade na internet pra ganhar dinheiro com isso. Eu tava fazendo uma pesquisa aqui. Que hora que eu fiz uma pesquisa aí. O estado do Maranhão e de Sergipe são os estados mais pobres do Brasil. A população vivendo no Maranhão, em extrema pobreza, chega a 28%, ou seja, é a população que consegue sobreviver, não sei se a gente pode dizer isso, com até R$200 por mês. E metade da população desses estados vive na pobreza, que é o pessoal que vive com menos de um salário mínimo, que na verdade a média é R$680 por mês, ou seja, são milhões de pessoas dentro desses dois estados vivendo em pobreza e extrema pobreza. É muito pouco dinheiro, 680 e poucos reais pra você viver um mês. As pessoas precisam pagar o seu aluguel, comer, pegar transporte, entre outras coisas, se locomover. Imagina que eu acho até que uma pessoa que ganha R$600 por mês, 780, algo assim, não deva pegar um transporte. Ela faz algum tipo de serviço informal. Porque uma pessoa que precisa pegar um transporte todos os dias para ir e vir ao trabalho e ganha um salário mínimo, ela ganha o vale transporte. Então, é pobreza mesmo. Quando a gente fala de pobreza, extrema pobreza, é você conseguir ter pelo menos uma refeição mínima durante o dia ou de 2 em 2 dias para não morrer. É isso. Eu queria entender a opinião dos outros. Aí o que aconteceu? Aí uma moça que ela tem um perfil só pra criticar os outros, ela pegou e gravou um vídeo pra me criticar, óbvio. É a Kate, mas não é um perfil só pra criticar os outros, não. É um perfil maravilhoso de uma mulher preta muito poderosa que tem muita informação. Que eu não sabia o que eu tava falando, que eu não sei o que é trabalho a CLT, não sei o que, mas nenhuma hora eu falei que eu sabia, né? Eu acho que ela não entendeu o vídeo. Mas enfim, eu já falei que eu não quero me explicar, gente. Aí essa moça foi, destilou todo o ódiozinho dela do coração em mim. Essa é uma artimanha que a gente precisa ter muito cuidado, tá? Que a galera da direita, todas as vezes que a gente se manifesta, eles dizem que a gente é a turma do amor e agora a gente tá odiando. Todo mundo que eu critico aqui nesse canal recebe uma defesa desse jeito. Ué, mas se não é do amor, pega muito mal, que coisa estranha você ficar botando ódio em cima desse rapaz só porque ele é branco. Botando ódio pra cima desse rapaz só porque ele falou tal coisa, que ele é da igreja tal. Amor, para de ser medíocre, que esse argumentinho não vai funcionar pra gente, tá? A gente que tá aqui, que segue o canal desde o começo. A gente sabe muito bem diferenciar o que é ódio, o que é crítica, o que é recorte, o que é camada. E todo mundo tomou o vídeo dela como verdade. Às vezes nem assistindo o meu, né? Pegou um trecho, todas que eu vi que estavam falando mal, pegou o começo do vídeo, eu falando assim, gente, eu queria entender, por que as pessoas não querem trabalhar? Aí cortou para, eu falando assim, eu nunca fui CLT. Ou seja, todo mundo deduzindo que eu nunca trabalhei, mas ninguém me acompanha. Enfim, aí o povo começou a ir no meu perfil e me massacrar. E os comentários, vocês já imaginam, né, gente? Ai, você nunca trabalhou na vida, o que você faz não é trabalho, acorda. É por isso que eu acho bom quando essas pessoas se tentam, etc. Não posso falar essas palavras aqui, senão o Instagram olha em mim. Enfim, aí foi desses comentários pra baixo, tá? Me esculachando porque assistiu o vídeo dela, ouviu a opinião dela. E tá tudo bem, gente. Sempre, a gente que trabalha com a internet, a gente vai cair numas dessas. A gente conversou sobre isso aqui nesse perfil, aqui no Instagram, esses dias, faz umas 2 semanas, se não me engano. E a gente debateu super tranquilo, sabe, sobre esse tema. Muita gente me mandou falando sobre isso, falando sobre a carga horária exagerada, que realmente é um absurdo, que deveria ser mudada, que deveria existir uma reforma trabalhista, enfim. Aí tem alguns perfis também grandes que começaram a postar falando que entendeu o meu lado, que eu tô certa. Gente, isso daí vai ser sempre assim. Quem postou que você tava certa, Brenda, foram pessoas que pensam exatamente iguais a você, tá? Inclusive, teve uma bonita que fez um vídeo, eu não consegui baixar, que ela diz que muitas empresas passam por dificuldades e que, às vezes, ela não vai ter o dinheiro pra pagar aquele funcionário no fim do mês. E que tem muito funcionário que não entende, que é muito absurdo isso. Não entende que a empresa tá passando por dificuldade e ele não quer mais trabalhar, só porque ele não recebeu naquele mês. Ela falou isso, gente. Ela disse isso, gente.
Vocês estão entendendo o nível de falta de vergonha na cara que essas pessoas têm? Que nem era essa a perspectiva que eu queria ir, tá? Nem era esse o caminho que eu queria falar de outros assuntos. Mas assim, a gente acaba se irritando, a gente acaba sabe, o ódio vai batendo aqui de baixo, aqui se vai, vamos pra aquele caminho de xingar mesmo ela, vamos pra aquele caminho de detonar, sua branquela, sua nananana. Então nem é isso, sabe? Nem é isso, a gente quer explicar outro aspecto, que é um aspecto um pouco mais profundo, que tem um pouquinho de filosofia que precisa ser pensada. No final do vídeo eu coloquei um vídeo de um cara muito bom que fala sobre isso, como é que as pessoas enxergam o Bolsa Família, como elas deturparam esse sentido. Era isso que a gente queria fazer, sabe? Mas aqui a gente fica com raiva, a gente perde a mão porque a gente fica com raiva. Assim, vai ter gente pra te esculachar, se você dá a sua cara aqui na internet vai ser assim, infelizmente. E tá tudo certo, tá? O que eu não acho certo é distorcer o que a gente fala. Se você pegar o meu vídeo inteiro, assistir e dar a sua opinião, tá ok? Brenda, ninguém distorceu o que você fala. As pessoas debulharam o que você fala. É diferente. As pessoas explicaram o que você fala para que outras pessoas não se contaminassem com essa sua ideia capitalista, a ideia de que o capital é uma coisa boa e que ela não é, a ideia maniqueísta de trabalho que você tem, que não é bom, entendeu? Foi pra isso que as pessoas estavam fazendo seus vídeos. Eu debati com muita gente ali nos comentários de uma forma saudável, mas quem veio do perfil dela, porque ela só destilou o ódio dela no vídeo. E distorceu muita coisa, assim, é surreal, chega a ser engraçado. 4 minutos metendo pau e distorcendo tudo que eu falei. Então quem veio do dela nem assistiu o meu, só foi lá. Deixa lá o ódio também. Lá no começo do vídeo, eu falei sobre privilégio, fui passando assim, dando um monte de exemplo e não expliquei, mas eu preciso explicar agora. O privilégio é sempre o excesso daquilo que é básico. E não é um excesso que você conseguiu através de um esforço seu ou através de um sistema que te proporcionou isso. É um excesso que te foi concedido. Veja, se você tem o básico, que todas as pessoas deveriam ter, o essencial, tá? Se você tem um lugar pra estudar, se você tem transporte, você tem acesso à água, você tem 3 refeições boas por dia, você tem uma casa pra morar com internet. E além disso, você recebe a possibilidade de executar padrões sociais que outras pessoas não conseguem executar, isso é privilégio. Privilégio. Por exemplo, estudar num cursinho particular que é focado em vestibular de medicina. Estudar numa universidade particular que tem cursos que só tem lá de tecnologia e tem laboratórios incríveis que custa R$6.000 por mês. Isso é privilégio, tá? Você não tirou do seu bolso a partir de um esforço único, unidirecional e exclusivo para financiar, para fomentar isso. Você tem seu pai, você tem a sua mãe e ninguém tá dizendo que você é uma pessoa horrível por causa disso. Nossa, eu tive muitos privilégios, eu sou uma pessoa horrorosa. Não, não é nada disso. Ninguém tá dizendo pra você abrir mão dos seus privilégios pra você ser uma pessoa boa. Jamais, tá? Você pode ser uma pessoa boa se você tiver consciência de classe e ainda assim usufruir dos seus privilégios. Então, só pra vocês entenderem a lógica do privilégio, a gente não tá atacando as pessoas que têm privilégio. A gente não tá dizendo que as pessoas que têm privilégio são pessoas ruins e elas... Na verdade, assim, muitas pessoas que têm muitos privilégios são pessoas realmente, de fato, muito ruins. Elas se valem da pior forma desse privilégio. Mas não é isso que a gente tá falando de um modo geral. A gente tá falando que você precisa compreender o seu local de privilégio pra ter um pouco de consciência de classe e pelo menos você não explorar as pessoas quando você se tornar empresária, quando você herdar a empresa do seu pai, ou quando de fato você conseguir abrir o seu negócio e achar que as pessoas têm que trabalhar pra você a partir do alto do seu mérito, da sua necessidade do ganha-pão. Ah, você precisa pagar seu aluguel, você precisa comer, então você vai ter que aceitar sim, porque é o que tem. Ué, seus filhos vão morrer de fome, então aceite isso aqui. É isso que você não pode ter em pensamento quando você tem privilégio. Quando você tem privilégios, você pensa diferente, você pensa de acordo com a necessidade daquela pessoa, você compreende que ela precisa ter descanso, você compreende que ela precisa ter um salário melhor, aí tá beleza se valer do seu privilégio. Apesar de eu ter vindo de uma família muito pobre, eu tive muitos privilégios nessa vida. Eu um dia faço um vídeo exclusivamente sobre privilégio, trago alguém aqui melhor do que eu pra explicar e conto dos meus, quais foram, tá? Que perpassa pelas camadas, tá? Como, por exemplo, ser compreendido como um homem branco e ter passabilidade de hétero muitas vezes. Na verdade, eu sou um homem pardo, nortista e sou uma bichona, né? Mas eu me vali de determinadas estruturas pra acessar alguns lugares. Esse é um outro tipo de privilégio aí, mas que tá na mesma sacola, só que com uma outra visão. Tem uma bonita, a Morgana, que veio defender a gatinha. Bora ouvir a defesa dela? É tão fofa, gente. Tem uma menina que chama Brenda que tá sendo super cancelada aqui porque ela falou: Brenda, desbloqueia esse teu perfil, deixa de fritarem. Porque ela falou que não se acha mais funcionário pra trabalhar. E claro que todos os funcionários escravizados, trabalhando até 10 da noite ou trabalhando de sábado, se sentindo injustiçados, falando que ela não tem consciência de classe, porque ela nunca trabalhou como CLT, porque é muito fácil, porque empresários ganham R$30.000 por mês e pagam um salário mínimo, que não dão dignidade, né? A pessoa que trabalha em shopping, por exemplo, que ganha hora extra, certamente, que tem direito a férias, 13º, que tem um bando de
Não, ela não tem direito a nada. E sabe o que mais que me irrita? Me irrita a pessoa que tá ali, todos esses que estão ali, estão durante certamente o seu horário de trabalho escravizado dentro de TikTok, Instagram, estão lá tudo discutindo. Ai, meu Deus. Dá uma vontade tão grande de ir por esse caminho, porque é um caminho que eu vou em todos os meus vídeos, né? A gente tá vendo que é uma mulher branca, cheia de privilégios, hétero, cisgênero, e que ela é do sul do país. Ai, que dá vontade de ir pra esse caminho e a gente precisa ir pra ele, né? Porque é o nosso caminho aqui. Neste canal é esse o caminho, sempre será. Mas assim, a gente precisa evitar alguns diálogos, alguns discursos, mesmo por pesar a mão nesse sentido. Porque uma mulher como essa, nada do que você fale pra ela vai mudar essa visão que ela tem. Nada, nenhum tipo de choque de realidade vai mudar esse posicionamento que ela tem. Aí eu coloquei ela aqui só pra gente passar raiva mesmo. Eu coloquei ela aqui só pra gente ter mesmo esse espectro de indivíduo que se coloca nessa posição de que imagine que o pobre está reclamando dos benefícios que ele tem e ele ainda tá no trabalho dele pegando no celular dele. Isso é absurdo. Como que você vai pegar no seu celular no horário de trabalho pra ficar mimimi? E ela utiliza a onomatopeia mimimi, né? Quando a gente já sabe, quando uma pessoa diz que o nosso sofrimento e o direito de reclamar desse sofrimento é mimimi, o posicionamento dele é um posicionamento de extrema direita. Não tô dizendo que é só porque ela é lá do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, enfim, não é isso. É claro, né, que todo esse aspecto visual, dessa quantidade de semiótica que o vídeo dela traz pra gente, a gente fica aqui com a língua coçando, com essa vontade de dar esses berros mesmo. Mas, gente, é uma pessoa que vê o mundo através da sua única perspectiva. Ela não quer ver o mundo a partir da perspectiva de uma pessoa pobre. Não adianta nada do que a gente fale pra ela. Não adianta. Porque assim, né? Certamente, se você proíbe de usar celular, você é uma pessoa horrível. Aí, se você deixa o celular, a pessoa fica ali o tempo todo. Ai, mas é que é muito fácil. As pessoas, elas não se sujeitam. As pessoas, elas não se arriscam. As pessoas, elas não entendem que se esse mês a empresa ficou negativada, o salário e todas as coisas têm que honrar da mesma forma. As pessoas, elas não correm o risco. As pessoas, elas não sabem. Porque se o funcionário é bom, ele também já tem um cargo que ele tá olhando todas as outras pessoas. Não tem não. Não tem não, amiga. Não tem nem. Isso você tá falando pra convencer as pessoas a trabalharem pra você e serem escravizadas no seu negócio. É por isso que você tá falando isso. Não tem plano de carreira nesse tipo de empresa que você gerencia. Você não acredita em plano de carreira. Você acha que as pessoas têm que se submeter aos seus intempéries, desse jeitinho que você tá falando aí, com seus dentes do pra fora, raivosa, bravinha, porque certamente é dessa forma que você fala com as pessoas que trabalham pra você. E elas não estão ali por um plano de carreira. Não vem, não cola. Essa não cola. Gente que falta por causa de meia... Porque amanhã, depois da manhã, quem sabe, talvez vai ter uma dor de cabeça. É isso que é indignante, tá? E aí você tem que estar lá. Você tem que cobrir. Porque nem você honrando e você acreditando que a pessoa ela vai cumprir as coisas, não vestem a camisa. Ô amiga, vestir a camisa é uma coisa tão nos 80, deixa eu te falar. Você tem que cobrir porque é essa obrigação. É obrigação da empresa cobrir. O problema é da empresa se ela não foi bem, se ela foi mal. Você tem que pagar o salário do trabalhador, porque a pessoa trabalhou o mês inteiro. Ela precisa receber dinheiro pra ela comer. Você que tem empresa, você tem seguro, você tem reserva. O seu não vai faltar na sua casa. Ah, mas a empresa foi mal esse mês, então você tem que vestir a camisa. Vestir a camisa não enche barriga. Vestir a camisa não paga conta, não paga energia. O que essa mulher fala aqui, essa Morgana, vai além do cinismo. É o mau caratismo da pessoa que é empregadora. Porque todos os direitos para as pessoas que querem se arregar, para as pessoas que querem ser preguiçosas. É isso que acontece. Ai, por que? Não, meu filho, quem quer vai buscar, quem quer vai ser. E tá cheio de funcionário bom. E esses, as pessoas sabem disso e eles entendem, eles não vão ficar aqui assim, ai, porque eu sou funcionário e daí, né? Tá cheio de gente preguiçosa e que não quer fazer nada. As pessoas, elas querem ganhar o salário no final do mês, mas não querem fazer nada. Tudo é direito. Ah, vão encher o saco de outro. Tudo é direito, vão encher o saco de outro. Essa frase, ela é muito emblemática, né? Porque a gente, né? O trabalhador lutou décadas pelos seus direitos. O movimento trabalhista conquistou todos esses direitos. O direito do descanso, o direito das férias, o direito do 13º salário, a licença maternidade. Aí a bonita tá falando, tudo é direito, vai se danar. Porque ela não quer conceder o direito às pessoas que trabalham pra ela. Ela acha que o direito é uma coisa ruim. E isso surgiu com mais força agora. Vocês sabem que foi isso. Surgiu agora com o último presidente que a gente teve antes do Lula de volta. Foi este cara que colocou essa mentalidade pra fora, porque as pessoas já tinham essa mentalidade. Ele autorizou as pessoas
pessoas a imaginarem que a gente não tem que ter direito, que direito é uma coisa ruim. Inclusive cortou diversos direitos, incentivou a pejotização, entre outras coisas que nos foi subtraído. Gente, é muita loucura você achar que a pessoa não tem que requerer o seu direito. Não é muita loucura, né? A gente sabe que é só mau caratismo mesmo. E o que a Morgana fala é isso. Tudo é direito. Tudo é direito. As pessoas precisam processar, sim, as empresas que não cumprem as suas demandas, não cumprem seus salários, não cumprem as suas cargas horárias. Tem uma menina que é da cidade, da primeira gata, da Brenda, que ela dá uma resposta sensacional, que ninguém conseguiria fazer melhor. Vou botar essa aqui super querida aqui. O nome dela é Larissa. Eu sou da cidade da polêmica Brenda Mello e hoje eu vim responder o porquê que ninguém aqui quer trabalhar. Bem-vindo a Passos, uma cidade dominada pela extrema-direita, onde meu ex-patrão simplesmente fez impresso uma pulseira escrito sangue branco do lado da logo da empresa e saiu distribuindo por aí. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo como a gente não tem como não recortar por esse viés racial? Como a gente não tem como recortar pelo viés de gênero antes de tudo? Vocês acham, gente, que ele foi cancelado? Escorraçado? Não, meus amores. É que ele é aclamado e também considerado um influenciador, viu? E assim, se vocês estão achando absurdo esse vídeo que ela falou, se eu fosse abrir meu bico de tudo que eu vi e sei que acontece aqui, eu só não faço, gente, porque eu não tenho dinheiro pra escolta armada que eu ia precisar pra andar nessa cidade. Porque assim, interior de Minas, 100 e poucos mil habitantes. Aqui parece que o que impera ainda é o coronelismo, tá? Que esse meu ex-patrão aí é 1.800 de salário, R$100 de vale alimentação e um assédio moral misterioso, viu? Porque, ó, teve pedido de demissão em massa, denúncia do Ministério Público do Trabalho, processo no Tribunal da Justiça e daí pra baixo. Simplesmente porque ele emprega aquela mentalidade de dono, mindset, ele queria que os funcionários corressem 5 km por dia. Isso é tão patético. Trabalha numa empresa como se você fosse o dono. Aquela coisa do Pablo Marçal, como ela colocou aí, né? Enquanto os outros descansam, você trabalha. Meu ovo, eu quero descansar também, tá louco? Quem é que quer trabalhar enquanto todo mundo tá descansando? Você tem que descansar também, você tem que comer, você tem que ter lazer, você tem que passear. É por isso que tá cheio de criança coach aí na internet, falando aquele bando de abobrinha que nunca trabalhou na vida, dando cursos de como você conquistar seu primeiro milhão, como você ficar rico. Isso nunca vai acontecer, não acontece nem com eles, porque nem eles ganharam milhão nenhum. A gente vai fazer um monte de react aqui, de mini coach, que agora eu vou pegar no pé dos mini coach, porque, enfim, né? A gente tem que mesmo que xoxar essa galera. E ficar até 10 horas da noite numa praça segurando cartaz. Vamos falar do serviço anterior a esse, uma padaria de 24 horas. Que a dona um dia simplesmente olhou pra minha cara e falou que eu parecia uma cadela no cio, porque eu tinha amizade com outro balconista e conversava com ele às vezes. Lá também era R$1.300 de salário, nenhum benefício. Na verdade tinha assim, um burnout. E spoiler, tá? Lá tá sempre contratando porque nunca para ninguém. Ah, e teve também uma farmácia de uma rede grande, inclusive, em que você não podia sentar no caixa. Olha que lindo, você ficava 8 horas bipando remédio por R$1.200 até as 11 da noite, sábado, domingo, feriado. Mesmo grávida, não podia sentar. E isso que eu nem mencionei, que às vezes você tinha que bater o ponto pra simular um intervalo, colocar o celular pra despertar 1 hora depois, ir lá e bater o dedo de novo, que senão você ainda tomava um esculacho que esqueceu de forjar direito. Por que será que as pessoas não querem trabalhar lá na cidade da Brenda, né, gente? Por que será que ninguém quer trabalhar? O seu almoço, deu pra entender? Então, galera, se esse vídeo não respondeu por que a gente não quer trabalhar aqui, eu não sei mais o que vai. Ai, porque o que ela falou foi elitista, foi não sei o quê, foi pedir popopô. Um passeio sem raiz, nem se surpreendeu. Tá acostumado com coisa pior. Aqui, ó. Bem-vindo à Avenida da Moda. É, a Avenida da Moda que ela mostra é a avenida em que a Bonita falou que as lojas estão com muita dificuldade de arrumar empregados, né? É impressionante como ela com certeza tem esse tipo de informação, que as pessoas são tratadas desse jeito na cidade dela. Ela tem esse tipo de informação. E ela também sabe que as pessoas são pobres, que as pessoas precisam pagar suas contas, precisam comer, que as pessoas precisam se locomover. Ela sabe que as pessoas precisam descansar. E ela exatamente usa esse artifício, se vale desse artifício para dizer para as pessoas: não façam isso, porque vocês vão morrer de fome. Então, troquem isso por um salário de merda ou vocês vão morrer de fome. O que vocês preferem? Tem um vídeo do Vinícius Siqueira, que é um cara que eu tô assistindo bastante no TikTok agora, e eu poderia ter pego várias outras análises pra encerrar isso aqui, tá? Várias outras pessoas que são muito boas, que discutem o assunto aqui da Brenda através de um viés filosófico, estrutural muito melhor do que eu poderia jamais fazer aqui nesse canal. Mas eu escolhi o do Vinícius por quê? Porque o Vinícius utiliza o Bolsa Família pra explicar como é que a pessoa que é empresária, às vezes rico, detentora do meio de produção, ou seja, tem o poder, enxerga os benefícios
benefícios que são dados aos pobres. Eu poderia encerrar de uma maneira muito mais genérica? Poderia, porque enfim a gente precisa de uma visão generalista sobre esse caso. Mas eu gosto muito do que o Vinícius Siqueira fala sobre esse caso aqui, porque é exatamente como a gente precisa compreender o que é política pública para pessoas pobres. E o Bolsa Família, sem sombra de dúvida, é o melhor exemplo dos últimos 100 anos, na minha opinião. Nos últimos 100 anos desse país, política pública para pessoas pobres, nada foi tão benéfico quanto o Bolsa Família, e um dia eu trago pra vocês aqui um cara muito foda, muito bom pra explicar por quê. Vamos ver o que o Vinícius fala. Eu vou deixar os links nas coisas todas do Vinícius aqui. Esse vídeo é maravilhoso por muitos motivos. E o primeiro motivo, pra mim, é que ele tem um argumento geral, uma estrutura geral de argumento que é muito própria daquelas pessoas que dizem que depois do Bolsa Família o pobre parou de aceitar o emprego. E esse argumento, esse enunciado, ele é mais ou menos um modelo geral para se entender aqueles outros enunciados do tipo: a pessoa tem muitos filhos para receber muito Bolsa Família. A pessoa tem o programa do governo para virar vagabunda. Todo mundo quer isso para virar vagabundo. Não é necessário dizer que os dados comprovam que as pessoas que têm acesso aos programas de assistência social, aos poucos elas vão saindo desse programa porque conseguem empregos, uma renda melhor. E ainda complemento, tá, Vinícius, que muitas comunidades, por exemplo, quilombolas ribeirinhas, usaram o dinheiro do Bolsa Família para desenvolver agricultura de subsistência e depois se valer somente dessa agricultura para garantir a sua alimentação e de todo o arredor daquela comunidade, daquelas famílias ali. Então, outra utilização ainda, melhor ainda com o Bolsa Família. E não é necessário dizer que a quantidade recebida tem um teto, tem um limite, né? Então, essa coisa de que ter muitos filhos para receber muito auxílio, isso é mentira. Mas o ponto principal não é se é verdade ou não. O ponto principal é como funciona esse argumento. E ele funciona partindo do princípio de que o pobre é preguiçoso, de que o pobre não quer trabalhar, ignorando as condições do trabalho. E isso significa, lá no fundinho, que para essa gente, um pobre tem que agradecer pela oportunidade de trabalho, como se o empregador fosse o responsável e fosse o caridoso homem ou mulher que conseguiu tirar o pobre da miséria. Essa moça do vídeo, de um jeito meio ingênuo, ela expôs uma ideologia muito profunda, que é a de um certo preconceito que já existiu com negros, com indígenas, de serem preguiçosos. O Bolsonaro disse isso em discurso, né? Ele disse aí que o quilombola mais magro que tinha lá pesava X arroba, que eles eram preguiçosos e que não ia ter um palmo de terra pra eles. Disse isso várias vezes nos seus discursos. Várias, gente. Vocês estão vendo como as coisas se entrelaçam? Vocês estão vendo como elas se interseccionam? Pois vocês dizem que eu sou escroto, que eu ataco a direita, que eu não sei o que ataco mesmo. Por isso que são pobres. Uma justificativa moral para uma situação socioeconômica. Tudo bem? Tanta pau, esse é o Vinícius, sigam ele. Eu vou parar por aqui, tá? Tinha muita gente bacana, muita gente incrível que fez react sobre ela. Eu aprendi muita coisa assistindo os reacts. E tem também outras respostas, outros vídeos dela que caminham pro mesmo assunto. Mas eu acho que a gente precisa somente parar pra refletir sobre a posição em que a gente se encontra e o que é privilégio e o que é básico, o que é essencial na nossa vida. A partir disso, a gente pode refletir sobre como a gente vai analisar a vida do outro, como a gente vai lidar com a vida do outro, como a gente vai pensar a vida do outro. Se você é uma pessoa que tem a oportunidade de trabalhar, de ser chefe, de ser empreendedor, de contratar pessoas, talvez a partir daí você possa pensar de que forma você vai remanejar o futuro das pessoas que querem sim trabalhar, das pessoas que estão desesperadas por um emprego. Só que esse emprego precisa ter condições de trabalho, horário para entrar e para sair, nada de trabalhar mais para fazer hora extras, porque isso só beneficia você que é empregador, nada de trabalhar no sábado ou no domingo, e as pessoas precisam descansar, ter férias. Queria só encerrar dizendo que aqui em São Paulo, tá? Eu vim trabalhar como publicitário. Eu não vim ser influenciador digital. Pra quem acha que a gente veio ganhar vida sendo youtuber, não vim. Isso foi uma alternativa que eu encontrei pra não morrer de fome e acabou dando muito certo. Eu vim pra cá pra ser um grande publicitário e eu não consegui ser. Sabe por quê? Porque as empresas nunca deixaram. Nunca. Eles precisavam de pessoas muito jovens e que eles pudessem ser mais escravizados porque eles precisavam ter mais energias pra isso. Eu já não conseguia fazer tanto. Então isso nunca ia acontecer pra mim. Eu trabalhei 5 anos sem um mês de férias ininterruptos aqui em São Paulo. Eu tô aqui há 10 anos. Por 5 anos eu trabalhei sem férias. Isso explica muita
muita coisa. Muito obrigado pra quem chegou até aqui no final desse vídeo. Não esquece, gente, segue aí o nosso canal. Vai, dá essa forcinha, bora chegar logo a 150 mil. Aqui de baixo tem um Pix, tem um apoio. Essa é uma graninha que entra pra gente continuar fazendo vídeos legais a semana inteira. E aqui de baixo vai aparecer agora um vídeo pra você continuar maratonando no canal de letramento também. Até o próximo. Tchau.